E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão que às vezes gera uma certa polêmica, que é em relação ao brilho das televisões OLED aqui atrás, como por exemplo a OLED C1 que está aqui atrás. Caso você esteja aí por fora do assunto, basicamente o que acontece é o seguinte: as televisões de tecnologia OLED são considerados aí por muitas pessoas a melhor tecnologia em termos de qualidade de imagem em televisão. Entretanto, tem ali uma coisa que ela fica atrás de outras televisões, que é em relação ao brilho da televisão. E isso gera bastante polêmica, porque eu vejo algumas pessoas falando que o brilho é muitíssimo menor, que nem dá para usar em um local com a luz acesa, por exemplo, e outras pessoas falando que não é bem assim, a diferença é muito pouca. E nesse vídeo aqui a gente vai ver qual é a realidade. A gente fez alguns testes e vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Mas antes de continuar, pessoal, só lembrando aqui, se você é novo no canal e ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem e participarem. É um grupo onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de TVs. Sempre que aparece uma televisão de fato ali com uma boa oferta, a gente sempre avisa para vocês. O link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem, lembrando que é de graça. E lembrando, pessoal, que essas televisões, como por exemplo a OLED C1 aqui atrás, a gente comprou com dinheiro do canal. Então o apoio de vocês é fundamental aqui, dando um gostei, se inscrevendo no canal e também deixando comentários, contamos aí com o apoio de vocês. Em relação a esse vídeo, eu acho que é bom ressaltar que tudo que a gente vai falar aqui é referente à nossa experiência com a televisão OLED C1 que está aqui atrás. Entretanto, possivelmente as coisas que a gente vai falar aqui deve também se aplicar para a maioria das televisões aí de tecnologia OLED. Na nossa experiência aqui com a televisão OLED, eu diria que o maior problema do brilho nem é o brilho em si, e sim o limitador de brilho que a televisão tem. Mas relaxa que a gente vai explicar o que é isso através dessa imagem que vocês estão vendo agora. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, tanto a imagem de cima quanto a imagem de baixo são as mesmas TVs, as duas ali são as televisões OLED C1 da LG. Mas tem algo curioso aqui. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que o branco reproduzido na imagem de cima é consideravelmente mais fraco se comparado com o brilho da televisão de baixo, que é consideravelmente maior. Só que a grande questão é essa, pessoal, porque na realidade a cor branca que as duas televisões, estão reproduzindo, que no caso as duas são OLED C1, é exatamente o mesmo branco. Ou seja, a intensidade do brilho que a televisão está reproduzindo para a gente deveria ser idêntico, entretanto, como vocês estão vendo, não é idêntico. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora é a mesma imagem de antes, a gente só deu um zoom para isso ficar mais evidente, e reparem como ali a imagem da esquerda de fato está mais escura, puxando até um pouco mais para um cinza em si do que um branco, enquanto a imagem da direita está de fato bem mais branco e com um brilho mais alto. Só que agora vem a grande questão, pessoal: por que essa diferença acontece? Se aquelas imagens eram com as mesmas TVs, se o nível de branco era o mesmo, por que uma hora estava mais forte, mais brilhoso e uma hora mais claro? Isso acontece justamente por conta do limitador do brilho que eu acabei de mencionar. Basicamente, esse limitador de brilho funciona da seguinte forma: se a televisão está reproduzindo um brilho muito forte numa área muito ampla da tela, automaticamente a televisão diminui o brilho, e ela faz isso para proteger os componentes internos da televisão, porque se a televisão reproduz um brilho muito forte numa área muito ampla, isso pode prejudicar os componentes internos da televisão. Então por isso que às vezes a televisão dá uma diminuída ali no nível do brilho. Além disso, como a gente está falando de uma televisão OLED, quando a televisão joga um brilho muito forte, isso pode fazer com que problemas de burn-in, por exemplo, que são aqueles problemas de imagens estáticas, acabem acontecendo com maior velocidade, vamos dizer assim. Então, por conta dessas questões, por um meio de proteção, digamos assim, especialmente por parte dos componentes internos da televisão, eu diria, a televisão dá uma segurada no brilho quando tem que reproduzir muito brilho numa área muito extensa da tela, e por isso que tem aquela diferença que vocês viram ali. É importante também ressaltar que esse limitador de brilho não é uma característica exclusiva das televisões OLED. Esse tipo de coisa também tem ali em outros modelos de televisão que não são OLED, só que a grande questão é que esse limitador de brilho geralmente é sim mais agressivo em televisões de tecnologia OLED. Ok, então essa parte vocês já entenderam. O principal problema não é o brilho, e sim o limitador de brilho. Mas na prática, pessoal, vendo conteúdos normais e não uma tela branca como a gente mostrou agora, será que isso realmente impacta a nossa experiência? Sim ou será que não? Na prática, pessoal, esse efeito não deve ser um problema para a maioria das pessoas, e não deve ser um problema porque nos nossos testes práticos o brilho da televisão OLED
se saiu aí muito bem na maioria dos testes, sem ficar devendo quase que nada para outras televisões que possuem mais brilho. Inclusive nessas imagens que vocês estão vendo agora, provavelmente comparando com uma televisão QLED, lembrando que as televisões QLED são conhecidas aí por ter uma alta taxa de brilho, mas mesmo assim nessas comparações, em muitos casos as duas televisões mostraram ter um brilho muito próximo, inclusive em alguns momentos a televisão OLED até parecia ter mais brilho que as televisões QLED, pelo menos esse era o efeito visual que de vez em quando a gente tinha, ou seja, na prática, para a maioria das pessoas, o brilho da televisão OLED não deve ser um incômodo. Em alguns conteúdos mais específicos, como por exemplo vídeos mais antigos ou filmes mais antigos, ou então canais de televisão, daí sim existia uma diferença um pouco maior de brilho, dava para ver que de fato que a televisão OLED ficava um pouco mais para baixo, mas ainda assim nada de muito exagerado, pelo menos aí do meu ponto de vista. Nós, inclusive, fizemos um teste mais rigoroso, digamos assim, colocamos uma televisão OLED e uma televisão QLED de frente para uma janela ensolarada para ver qual seria o resultado, inclusive o resultado foi bem interessante. Como vocês podem ver aí nas imagens, a televisão OLED, pelo menos do meu ponto de vista, se comportou muito bem, inclusive na minha visão ela até se comportou melhor que a televisão QLED, refletindo menos a luz em si, comparado à televisão de cima. Deixa aqui embaixo no campo de comentários se vocês também acharam que a televisão se saiu melhor aí a OLED nesse teste. E esse teste, colocando as duas televisões de frente para a janela, mostrou uma coisa muito interessante, porque geralmente quando uma pessoa está procurando uma televisão para colocar num local super iluminado, geralmente a pessoa sempre fica atenta ali no brilho da televisão, tem que ter muito brilho para competir com a luz de volta, e realmente isso está correto, mas não é o único fator. Por exemplo, algumas telas conseguem se comportar melhor, refletir menos a luz do que outras. Então, além do brilho em si, a refletividade da tela também é algo que acaba pesando, por exemplo. E, além disso, o próprio conteúdo que se assiste também é algo que vai impactar ali na questão de como a televisão vai se comportar diante da luz em volta. Enfim, de qualquer forma, eu achei esse teste bem interessante, porque pelo menos naquele conteúdo em específico, que era um filme mais recente, que era geralmente onde a televisão OLED conseguia ficar com um brilho mais equilibrado em relação a outras televisões, ela se comportou muito bem ali do meu ponto de vista. Só que agora chegou a parte mais polêmica do vídeo, vamos dizer assim, porque como a gente mostrou aqui, na prática, tirando aquele vídeo de tela branca que a gente colocou lá no comecinho, onde tinha uma diferença maior, na prática, em conteúdos normais que as pessoas vão assistir, não achei que existia uma diferença tão gritante assim. Entretanto, quando a gente fez os testes com jogos de videogame, daí eu achei que a diferença foi um pouco maior, porque pelo menos nos meus testes a sensação que deu é que o limitador de brilho da televisão com jogos de videogame parecia ser um pouco mais agressivo se comparado com outros conteúdos que a gente testou, como por exemplo filmes e séries. Como vocês estão vendo, por exemplo, em algumas dessas imagens, fica mais claro aqui com jogos de videogame que a televisão OLED de fato fica mais atrás e consideravelmente mais atrás, por exemplo, comparado com uma televisão OLED em alguns jogos de videogame. Inclusive, quando a gente mostrou essas imagens em específicos em um vídeo passado comparativo que a gente fez aqui no canal, algumas pessoas até duvidaram dessas imagens, falando que era uma diferença muito grande, que a imagem não representava a verdade do que a gente estava vendo no ao vivo. Algumas pessoas até falaram que a gente tentou sabotar de propósito a televisão OLED. Em relação a essas imagens que vocês viram agora de jogos de videogame ou estão vendo, eu acho que é legal deixar claro que a imagem de fato não representa 100% que a gente está vendo aqui na vida real. Entretanto, a gente toma bastante cuidado na hora de mostrar as imagens para vocês. E se vocês acharam a diferença muito grande, a gente garante que se vocês estivessem vendo ao vivo, vocês também achariam muito grande. Se vocês estranharam no vídeo, vocês provavelmente também iriam estranhar vendo no ao vivo. Porque com alguns jogos de videogame em específicos, realmente existia uma diferença que eu diria que era bem grande. Não era em todos os jogos, mas sim, um jogo ou outro tinha uma diferença bem grande, como vocês puderam ver ali em algumas imagens. Algumas pessoas até podem perguntar se mexendo nas configurações de imagem da televisão OLED, com esses jogos de videogame onde existe uma diferença maior de brilho, se não dá para dar, por exemplo, uma equilibrada, só que infelizmente nos jogos onde existe uma diferença muito grande, não tem muito o que se fazer, pessoal. Porque pelo menos na minha experiência com a televisão OLED C1 aqui atrás, ela foi feita basicamente para ficar com o brilho nos 50% ou no máximo ali chegando nos 60%, porque se a gente aumenta muito o brilho da televisão OLED,
por exemplo, da OLED C1 aqui atrás, ela perde muito o contraste. Como vocês estão vendo aí na imagem, se a gente coloca o brilho no máximo, a imagem não fica com uma tonalidade legal. Então não é algo exatamente que eu vou mexer nas configurações, vou aumentar o brilho e pronto. Não é exatamente assim que funciona, pelo menos nesses jogos onde existia uma diferença maior. E tem uma questão, pessoal, que eu acho que vale a pena deixar bem claro nesse vídeo, tá? Nesse vídeo a gente não está avaliando a qualidade de imagem geral da televisão OLED. A gente está falando exclusivamente do brilho, e quando a gente fala do brilho, como vocês viram com alguns jogos de videogame, existe ali uma diferença que é mais relevante. Isso não significa, entretanto, que todos os jogos brilhantes vão ficar muito melhor em outras televisões, como uma televisão QLED. Nos nossos testes, por exemplo, mesmo em jogos mais brilhantes, de fato às vezes ficava melhor na televisão QLED por conta do brilho, mas em outros casos não ficava melhor, porque ter muito brilho às vezes também prejudica a imagem, mesmo em jogos mais brilhantes, tá? Então acho importante deixar isso claro. A gente não está avaliando aqui a qualidade geral da imagem, a gente está falando exclusivamente do brilho aqui nesse vídeo. E tem outra coisa que eu acho que é legal mencionar aqui, né? Importante no caso. Se você é uma pessoa que estava pensando em comprar uma televisão OLED para jogos de videogame, eu sei que depois de ver essas imagens que a gente mostrou agora, pode causar um pouco de dúvida, tá? Mas eu posso dizer para vocês que a televisão OLED é sim uma das melhores televisões para jogar jogos de videogame. Isso não é só eu que estou falando. Várias outras pessoas que compraram essas televisões OLED dizem exatamente a mesma coisa, tá? Entretanto, eu acho que é bom mostrar para vocês que de fato em alguns conteúdos, em alguns jogos em específico, ela vai reproduzir um brilho menor do que outras televisões. Eu acho que é importante deixar isso claro. E se você vai comprar uma televisão OLED para jogar jogos de videogame, eu particularmente recomendo que seja um cenário mais escuro para aproveitar ao máximo a qualidade de uma televisão OLED aí para jogos de videogame. Antes de ir para o resumo final, então, pessoal, lembrando que se você chegou até aqui e não deu gostei no vídeo, se tiver gostado, o apoio de vocês é extremamente importante. E lembrando mais uma vez que aqui embaixo vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Sempre que aparecer uma boa oferta de uma televisão ou de outros produtos, a gente sempre avisa lá. Então, estamos esperando vocês lá no grupo e é de graça para entrar. Enfim, pessoal, de forma geral, fazendo um resumo geral, como a gente mostrou nesse vídeo aqui, a televisão OLED sim tem mais brilho que algumas outras televisões concorrentes, entretanto, para a maioria dos conteúdos não se mostrou uma diferença muito significativa, inclusive em alguns conteúdos em específico ela parecia ter até um pouco mais de brilho, ou um brilho quase que idêntico a outras televisões que são conhecidas por ter uma taxa maior de brilho. Então, de uma forma geral, ela se saiu muito bem. Inclusive, só para efeito de comparação, no cenário que eu estou gravando esse vídeo agora, existem dois refletores aqui nas minhas laterais apontando para cá, e mesmo assim vocês conseguem, né, observar aqui a televisão OLED. Então também não é aquela coisa, não pode ligar a luz que vai ficar ruim. Não é exatamente assim que funciona. Só para jogos de videogame em específico, que eu recomendo de fato ir para um local um pouco mais escuro, porque em alguns jogos em específico, o limitador de brilho da televisão entra em ação de forma um pouco mais rigorosa. Então esse eu acho que seria o maior detalhe para se prestar atenção. Vale mencionar uma coisa aqui, né? Isso tudo que eu falei aqui é referente ao LED C1. Não sabemos como é que vão ser as televisões futuras aí da LG, porque vocês sabem como é que é, né? Todo ano eles falam, a gente vai aumentar um pouco mais o brilho, a gente vai aumentar um pouco mais o brilho, a gente vai aumentar um pouco mais o brilho. Todo ano é a mesma coisa. Entretanto, mais importante talvez do que aumentar o brilho nas futuras televisões, seria interessante eles darem, quem sabe, uma ajustada nesse limitador de brilho para ele não ser tão agressivo assim. Porque eu não sei até que ponto, por exemplo, adianta aumentar o brilho das televisões futuras se o limitador de brilho em alguns pontos ainda vai continuar sendo muito agressivo, entende? Então é uma coisa para se pensar em relação às televisões futuras, mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, gostaram, não gostaram, a gente tirou as dúvidas de vocês em relação ao brilho, não tiramos, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês têm uma televisão OLED, também dá o depoimento de vocês aqui embaixo, se vocês usam um local iluminado, fale aí para outras pessoas o que você acha, se você usa mais no local escuro, também o que você acha, para estar também ajudando outros usuários. Então, de forma geral é isso, contamos com o apoio de vocês, valeu, falou e até a próxima!